Sou professora da disciplina de Meio Ambiente e hoje nós vamos falar sobre fontes de energia, mais especificamente nesse vídeo sobre fontes de energia não renováveis. Desde a pré-história, o homem tem utilizado a sua inteligência para criar mecanismos que reduzam o esforço das suas atividades e que também proporcionem conforto. Então, podemos citar a descoberta do fogo, a invenção da roda, o homem descobriu, a capacidade da força do vento, da água, domesticou animais e chegou até o momento considerado como um marco na história, que é a Revolução Industrial, na qual começou-se a utilizar uma invenção muito recente, que era a máquina a vapor. A máquina a vapor, então, permitiu a transformação do fogo em movimento, a partir da utilização de combustíveis fósseis, principalmente o carvão mineral. E a utilização desses combustíveis fósseis foi evoluindo ao longo do tempo, tanto é que até hoje os combustíveis fósseis representam a maior parte da nossa utilização energética no mundo. Então, a utilização dessas máquinas a vapor permitiu a criação de grandes fábricas e a utilização dessas máquinas também nos transportes. A máquina a vapor é considerada um símbolo energético da Revolução Industrial, mas quando falamos de energia elétrica, estamos falando de um período mais recente, pouco mais de 100 anos atrás, quando entramos então na era da informação. Através da energia elétrica, outras formas de energia puderam se transformar com eficiência, como calor, iluminação e energia mecânica. O modo de vida das sociedades humanas, inclusive o seu agrupamento em cidades, está relacionado a um complexo sistema de geração de energia, que permite a fabricação de bens de consumo em curtas distâncias e permite uma forma muito rápida de disseminação de informações e de conhecimento. A eletricidade funciona por meio de um equipamento que pode gerar força mecânica pelo movimento, como as hidrelétricas, por exemplo, ou por um equipamento que pode gerar energia termodinâmica, pelo calor, como as termoelétricas, por exemplo. Dessa maneira, a energia elétrica funciona através da conversão de um tipo de energia para o outro. Como que essa energia ela chega na sua casa? A energia produzida nas usinas ela não é adequada para o abastecimento das residências. Por isso, a energia que sai da usina ela percorre um longo caminho até chegar nas estações de transmissão. E nesse caminho ela vai aumentando a sua tensão. Com a voltagem muito alta, essa energia ela percorre os caminhos, então, por redes de alta tensão, e aí ela passa por transformadores que diminuem a sua voltagem e a energia, então, passa para a rede de distribuição. Depois da rede de distribuição, essa energia ela vai ser direcionada para os postes de forma aérea ou subterrânea e chega até as ruas. E na sua casa, a energia é distribuída através das suas tomadas, a partir das quais você coloca todos os seus equipamentos eletrônicos para funcionar. A energia, então, ela é responsável pela produção de trabalho. Então, como eu falei lá no começo, a partir da energia elétrica, nós diminuímos o esforço que nós colocamos em algumas atividades, para o trabalho ser de menor intensidade. Hoje em dia é muito difícil pensar, no nosso mundo sem energia elétrica. Nós temos uma dependência quase que total da energia elétrica para o nosso cotidiano, para estudar, para trabalhar, para viver. Tudo que nós utilizamos praticamente necessita em algum momento da energia elétrica. Então, devido a essa dependência, ao longo dos anos foram sendo buscadas novas alternativas à sua geração, principalmente alternativas que sejam sustentáveis, que não agridam o meio ambiente e que também tenham fontes que não vão se tornar escassas ao longo do tempo. Fontes que nós possamos utilizar, de forma infinita. Dessa maneira, podemos dividir as fontes de energia em fontes renováveis e não renováveis. As fontes renováveis são aquelas que se regeneram de forma espontânea ou a partir da intervenção humana. Então aqui podemos dar alguns exemplos. As hidrelétricas,
né, que nós vamos falar aí, né, que existe uma certa discussão se é renovável ou não devido aos seus impactos ambientais. Energia eólica, solar. As fontes de energia não renováveis são aquelas que utilizam materiais encontrados na natureza, mas que uma vez que utilizamos esse material completamente, ele acaba, porque a sua produção leva milhões de anos. Além disso, são fontes consideradas poluentes também, já que a geração de energia libera resíduos que podem contaminar a atmosfera, a água e o solo. E aqui podemos dar como exemplo as termoelétricas e também as usinas nucleares. O primeiro exemplo de fonte de energia não renovável são as usinas hidrelétricas, que utilizam a energia da queda d'água. Então, essa energia proveniente da queda d'água é convertida em energia elétrica. Então, é uma obra de engenharia, né, uma obra complexa, que utiliza a força da água para gerar energia elétrica. Como que funciona uma hidrelétrica? Então, a água é represada para que possa haver a conversão de energia potencial gravitacional em energia cinética. Então, o represamento provoca uma pressão que converte a energia hidráulica, que é a energia da água, em energia mecânica, que é o movimento. Então, essa energia mecânica ela é transferida para uma turbina e aí essa energia mecânica vai ser convertida em energia elétrica. Essa energia elétrica produzida, ela vai ser transmitida para linhas de transmissão, como já falamos anteriormente, que são interligadas às redes de distribuição. Mas é importante dizer que parte da energia que é produzida nas hidrelétricas, ela vai ser perdida sob a forma de calor, o que vai aquecer essas linhas de transmissão. A produção de energia elétrica é considerada uma produção limpa, ela não emite poluentes na atmosfera, né? Mas comumente ela é considerada uma fonte de energia não renovável porque a sua construção gera impactos ambientais muito grandes. Então, grandes áreas são alagadas, ecossistemas são destruídos, né? Porque todas as plantas, os animais, os micro-organismos daquela região ou morrem ou têm que migrar. Então, acarretando a extinção dessas espécies. Comunidades ribeirinhas são destruídas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Então, nesse sentido, a construção de uma usina hidrelétrica tem que ser num local muito afastado de centro urbano, mas mesmo assim, ela causa prejuízos, principalmente para essas comunidades que vivem da terra daquela região, da caça, da pesca. Então, apesar da usina hidrelétrica não emitir poluentes como outras fontes não renováveis, elas causam um impacto ambiental muito grande, sendo incluídas, na maior parte dos casos, em fontes não renováveis, em vez de serem incluídas em fontes renováveis. O Brasil é o terceiro maior produtor do mundo em potencial hidrelétrico, ficando depois apenas do Canadá e dos Estados Unidos. E é o terceiro país com maior potencial hidráulico, atrás apenas da Rússia e da China. Cerca de 90% da energia elétrica gerada no nosso país vem das hidrelétricas e existem pouco mais de 100 usinas desse tipo espalhadas pelo país, como a hidrelétrica de Itaipu, que é essa que vocês estão vendo aí, usina hidrelétrica de Belo Monte, usina hidrelétrica de Tucuruí, usina hidrelétrica de Jirau e a usina hidrelétrica Santo Antônio. O próximo exemplo de fonte de energia não renovável são as termoelétricas, que produzem energia através da queima de algum combustível. Então, a energia liberada na queima desse combustível produz energia elétrica em algum momento. Então, os combustíveis utilizados podem ser bagaços, madeira, óleo combustível, óleo diesel, gás natural, carvão natural, urânio enriquecido. E, geralmente, os combustíveis utilizados nessas termoelétricas são de origem fóssil, que são extremamente poluentes. Como que uma termoelétrica funciona? Então, nessas usinas, uma caldeira com água é aquecida através da queima de algum combustível e vai produzir vapor. Esse vapor, em alta pressão, vai mover as pás de uma turbina em um gerador. Então, a eletricidade, nesse caso, ela é produzida a partir da energia cinética obtida pela passagem do vapor pela turbina, transformando a potência mecânica em potência elétrica. Então, é uma conversão de energia,
que acontece da mesma maneira que falamos na usina hidrelétrica, mas utilizando uma metodologia diferente. Então, essa energia gerada, né, nesse processo aí na termoelétrica vai ser transmitida através de cabos que são levados aos transformadores, onde a sua tensão vai ser elevada a níveis que são adequados para utilização pelos consumidores. E aí essa energia é distribuída para ser consumida pela população. No Brasil, apesar da maior parte da energia produzida ser proveniente de hidrelétricas, existem termoelétricas que são recurso estratégico, já que elas vão suprir as necessidades energéticas durante os períodos de seca, quando as hidrelétricas não conseguem atender toda a demanda de energia do país. Então, a água represada fica muito baixa e aí não acontece o processo que mencionamos anteriormente da produção de energia. E aí essas termoelétricas vão suprir a energia que está faltando no país. As termoelétricas têm como vantagem a possibilidade da sua construção em praticamente qualquer lugar, inclusive próximo de centros urbanos, o que pode diminuir o desperdício nas linhas de distribuição, já que essa energia vai sendo perdida, né, conforme a distância que ela percorre. Elas podem ser construídas rapidamente para atender demandas que são emergenciais a médio e a curto prazo. E elas também podem utilizar determinados materiais, como palha de arroz, bagaço, produtos de lixões, aterros sanitários, também podem ser utilizados como fonte de calor para o seu funcionamento. Por esses motivos, né, as termoelétricas são boas opções para países que são carentes de outras fontes energéticas. Então, locais em que não é possível instalar uma hidrelétrica, por exemplo, a termoelétrica pode ser uma alternativa. Já como maior desvantagem das termoelétricas são os impactos ambientais que provêm dos gases que são emitidos para a atmosfera. Então, os poluentes liberados pela queima de alguns materiais nas termoelétricas geram a emissão de gases de efeito estufa, que potencializam esse efeito, né, contribuindo para o aquecimento global. Podem formar chuvas ácidas e essas usinas também têm um alto custo de manutenção. Então, elas necessitam constantemente de combustível para ser queimado para que elas continuem funcionando. E o último exemplo de fonte de energia não renovável que eu vou dar aqui para vocês nessa aula são as usinas nucleares, que utilizam a energia nuclear no seu processo. A energia nuclear ela é produzida por um processo denominado fissão do átomo, a divisão do átomo. Quando a energia do átomo é liberada de forma rápida, ela é transformada em luz. Se essa energia for liberada lentamente, a energia, de maneira diferente, será liberada na forma de calor, que é o que vai ser utilizado nas usinas nucleares. Hoje, o elemento químico mais utilizado na geração aí de energia nas usinas nucleares é o urânio. Existem outros que estão em estudo, mas ainda não são comercializados. Como que uma usina nuclear funciona? Então, para ela funcionar, elas têm que ter uma estrutura chamada de vaso de pressão. Nesse vaso de pressão, existe água que é utilizada para refrigerar o núcleo do reator, que é o local onde está o combustível nuclear, no caso, o urânio. A água circula no gerador de vapor, é uma estrutura que é chamada de circuito primário. Quando esse circuito primário aquece, uma corrente de água passa por dentro do gerador, que é o circuito secundário. Dentro desse circuito secundário, a água vai ser transformada em vapor e esse vapor é o que vai fazer com que essas turbinas se movimentem e gerem a energia elétrica, que é o objetivo final dessa usina. Como vantagens, as usinas nucleares apresentam menor custo de produção, menor custo de transporte, menor custo para entrega nos locais de demanda, o que indica que essas usinas têm uma maior eficiência quando comparadas com outras formas de energia, inclusive fontes renováveis. Elas pressionam menos o meio ambiente, então o nível de poluição é muito menor do que uma termoelétrica, por exemplo, e não emite gases que provocam
a potencialização do efeito estufa. Como desvantagens, temos a consequência dos acidentes que podem acontecer nessas usinas. Então, apesar delas serem equipadas com sistemas de segurança muito reforçados, esses acidentes podem acontecer e quando eles acontecem, dependendo da sua extensão, eles podem prejudicar toda a região do entorno da usina e inviabilizar de forma permanente esses locais. Finalizamos a aula de hoje. Na próxima aula vamos falar sobre as fontes de energia renováveis. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me procurar nos horários de monitoria nos grupos de WhatsApp. Por hoje é só. Tchau!